Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. É muito bom ter a sua presença aqui com a gente, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre o Senhor e trazendo sabedoria para a nossa vida. Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Está escrito assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo é muito conhecido e nos ensina a importância de ensinar as crianças, desde tenra idade, o caminho em que elas devem andar. E o texto diz: ensina a criança no caminho. Isso nos mostra que nós devemos, ao caminhar junto com a criança, dar e ser o exemplo. Porque quando você diz, como algumas interpretações dizem, ensina a criança o caminho que ela deve andar. O caminho, ensina qual caminho ela deve andar, fica parecendo que você está de fora e você aponta para ela: olha, o caminho é aquele lá. Aquela pessoa que costuma dizer assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí você não tem credibilidade nenhuma para ensinar ninguém. Se você não faz, como você vai ensinar que o outro faça? Então não interprete o texto dessa maneira como muitos interpretam. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não. O texto diz: ensina a criança no caminho, andando junto, dando o exemplo. Ensina a criança no caminho, enquanto vocês caminham juntos, enquanto vocês vão vivendo, enquanto a vida vai passando. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque assim, até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Nós sabemos que existem exceções de pessoas que tiveram bons exemplos na infância, mas escolheram o caminho errado. A vida, ela existe exceções em alguns aspectos. Mas se você parar para ver bem, quando você ensina a criança no caminho, junto dela, dando você mesmo o exemplo, passo a passo, vocês caminhando juntos, é quase impossível que quando essa criança envelhecer, ela venha se desviar, porque ela caminhou junto, ela viu você fazendo, seja mãe, pai, irmão mais velho, avô, avó, seja quem for a figura de autoridade que essa criança vê. Quando ela vê que no caminho juntos você foi ensinando e fazendo, ela não vai se desviar. O problema é que muitos querem dar a ordem para a criança e eles mesmos não cumprem. Muitos falam para a criança: deixa suas coisas arrumadas, mas essa própria pessoa é uma pessoa totalmente desorganizada. Muitos dizem para a criança: não minta, mas é uma pessoa que vive contando mentiras e na frente da criança também. Muitos falam para a criança: não mexa no que não é seu, mas essa pessoa rouba, furta o que é dos outros. Muitos dizem para a criança: seja uma pessoa honesta, mas essa pessoa vive dando calote, vive aplicando golpes. O problema é que vocês, nós, os adultos, os mais velhos, damos ordens para as crianças que muitas vezes nós não cumprimos. É o famoso: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não ensina ninguém valores e princípios. Quando você faz o que está aqui na palavra de Deus, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho, andando junto, dando o exemplo em que ela deve andar, aí sim, você pode ter certeza, até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar, porque ela já criou aquele hábito, ela já criou aquele caráter, você já forjou um caráter nela que ela não vai se desviar. Isso corrobora
com um versículo que está em Provérbios 14, versículo 26. Está escrito assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quando o homem teme ao Senhor, ele tem em Deus um forte amparo, uma forte ajuda, e isso é um refúgio, é um esconderijo para os seus filhos. Então, quando nós temos um temor a Deus, um respeito absoluto por Deus, isso se reflete nos nossos filhos. Temor a Deus não é medo de Deus, porque medo afasta e você não se aproxima do que te dá medo. Deus quer você próximo dele. Temer a Deus é respeito absoluto. Isso é temor a Deus. Não é o medo que afasta, é o temor que te faz reverenciar o Senhor. Quando você teme a Deus, isso para você é um forte amparo, é um refúgio para os seus filhos. E o homem e a mulher que teme a Deus, com certeza, criará os seus filhos na palavra do Senhor, e esse filho será abençoado até o fim da sua vida. Que você crie seus filhos, seus descendentes na palavra do Senhor, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, porque a maior herança que você pode deixar para o seu filho não são bilhões de dólares, euros ou reais, ou seja, a moeda que for. A melhor herança que você deixa para os seus filhos é a palavra do Senhor, é o seu filho vivendo e cumprindo a palavra de Deus. Esse é um homem rico, essa é uma mulher rica. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que Deus te abençoe e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.